Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando versículo por versículo 1 Coríntios. Vamos continuar então esse nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lendo o capítulo 4, versículo 6. Acompanhe. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo deu um grande ensino sobre julgamento nos primeiros versículos do capítulo 4. Seguindo o seu estilo organizado e simétrico de escrever, Paulo apresentou 3 tipos de julgamento. No capítulo 3, ele falou sobre o trono do julgamento de Cristo, quando Cristo avaliará a obra dos homens. Se a obra for de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo do julgamento as purificará. Mas, se a obra dos homens for madeira, palha e feno, o fogo do julgamento consumirá todo o trabalho. No capítulo 4, Paulo falou sobre outro julgamento, o julgamento entre os crentes. Ele disse que não se impressionava com o julgamento que eles faziam dele. Ele não estava preocupado com a avaliação que faziam dele, porque, afinal de contas, eles não sabiam nada sobre o verdadeiro Paulo. O único que estava qualificado para julgá-lo era o Senhor. O Senhor sabia quais eram as reais intenções do seu coração. O Senhor sabe coisas sobre nós que nem nós mesmos sabemos. O Senhor sabe os segredos escondidos do nosso coração. Só o Senhor pode nos julgar. Por isso, Paulo disse que eles não poderiam julgá-lo até que o Senhor voltasse, principalmente no que se referia às intenções escondidas no seu coração. Paulo passou a falar sobre o auto-julgamento e disse porque não podia fazer um auto-julgamento. Sua consciência estava tranquila. Ele não sabia de nada que pudesse incriminá-lo, mas isso não significava que fosse inocente, porque ele não sabia discernir as reais intenções do seu coração. Ele sabia que havia coisas escondidas para ele. Por isso ele diz que ninguém pode fazer nenhum julgamento até que o Senhor volte. Mas, no capítulo 5, Paulo disse que existe uma situação em que um crente deve julgar o outro. Ele repreende os coríntios porque eles não estavam fazendo isso com um homem que mantinha relações com sua madrasta.
Paulo falou sobre 3 julgamentos e os aplicou a ele mesmo e a Apolo, e diz que os coríntios não deveriam pensar a respeito deles mesmos além do que as Escrituras falam dos homens. Eles não deveriam ser presunçosos nem orgulhosos. No versículo 7, Paulo fez 3 perguntas muito importantes. A primeira foi: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? É impressionante pensar que cada ser humano é diferente do outro. Vocês se lembram o que Jesus respondeu a Pedro quando ele lhe perguntou qual seria o fim de João? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Os planos que Jesus tinha para João não eram da conta de Pedro. É interessante encontrar um conceito nas Escrituras e depois constatá-lo na prática. Não existe um ser humano igual ao outro. Existem bilhões de pessoas no planeta Terra e não existe 2 com as mesmas impressões digitais. Equipamentos sofisticados podem nos identificar pelo tom da nossa voz. Podemos ser identificados pela voz, pela arcada dentária, pelas impressões digitais. Há várias provas de que não existem 2 seres humanos iguais em toda a face da Terra. Cada vez que Deus criou um ser humano, ele jogou fora a forma. Isso não é maravilhoso? Quem foi que fez um ser humano diferente do outro? Deus. Deus é a fonte de tudo em nossas vidas e não Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Paulo estava destacando Deus, Cristo e o Espírito Santo. A segunda pergunta do versículo 7 foi: o que você tem que não tenha recebido? No capítulo 12, Paulo falou sobre os dons espirituais, mas parece que aqui ele faz uma breve introdução no assunto. O que você tem que não tenha recebido? Compare os dons naturais, os talentos e os dons espirituais. Qual é a diferença? Consideremos os dons naturais, aqueles que você tinha antes de aceitar a Jesus e o Espírito Santo. Os dons espirituais são aqueles concedidos pelo Espírito Santo e que você recebeu depois que o Espírito Santo passou a habitar em você. Quer os dons sejam naturais ou espirituais, Paulo pergunta: o que você tem que não tenha recebido? Sua participação nisso é totalmente passiva. Me diga uma coisa: você escolheu nascer? Escolheu seus pais? Determinou quais seriam os dons e talentos que você teria? Claro que não. Tudo que você tem lhe foi dado. E Paulo está dizendo que tudo veio de Deus. Esse é o ponto da primeira pergunta. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Deus. O que você tem que não foi dado por Deus? E depois, a terceira pergunta. E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? E se você recebeu de Deus, por que se orgulha dos seus dons e talentos? Estas perguntas são muito profundas. No capítulo 4, Paulo confrontou aqueles irmãos com as perguntas: afinal, quem são vocês? O que vocês são? E onde vocês estão? Quem é você, espiritualmente falando? Você não tem controle sobre isso. Deus determinou tudo. Qual é a sua posição em relação aos seus dons? Nesta questão você tem um certo controle. Qual é a sua posição em relação a tudo que acabei de compartilhar com você? Além disso, Paulo também focou nesta questão aqui porque eles não tinham um conceito correto sobre seus líderes. Quem eram Paulo, Pedro e Apolo? O que eles eram? E onde eles estavam? Paulo questionou: quem somos nós? Somos ministros de Deus encarregados dos mistérios de Deus. E o que somos? E onde estamos? Paulo responde essas perguntas. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Que passagem impressionante essa, não é? Ela mostra o modelo dos mártires. Preste atenção no que Paulo falou a respeito de quem são os apóstolos e onde eles estão. Ele diz que os apóstolos são loucos, fracos e desprezados.
Isso é claro aos olhos do mundo, porque a sabedoria que Paulo tinha recebido não era a sabedoria do mundo, nem o sistema de valores dele era o mesmo. Aos olhos do mundo, os apóstolos eram considerados loucos. Eles eram considerados fracos porque não tinham o tipo de força que os soldados romanos tinham. A força deles era espiritual. E quando o mundo olhava para eles, os tinha por fracos. E vocês acham que o mundo os considerava pessoas legais? Não. Eles eram desprezados. Você prestou atenção na descrição que Paulo fez? Loucos, fracos, desprezados, sem ter o que comer, nem o que vestir, nem onde morar. Em Hebreus 11, lemos que os santos do Velho Testamento não tinham onde morar. E Paulo disse que eram sem teto. Mas depois ele disse: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Podemos dizer que esse é o preço que um discípulo paga. Isso não combina em nada com a teologia da prosperidade. Aliás, a teologia da prosperidade não se aplicou à vida de Paulo, Pedro, Apolo e talvez à vida de nenhum dos outros apóstolos. Mas o que Paulo queria dizer com tudo isso, hein? Ele não queria que eles se sentissem mal, nem envergonhados. Ele só queria adverti-los. Mas advertir do quê? Vocês estão lembrados do que Jesus disse? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Quando formos para junto do Senhor, não levaremos nada do mundo. Nosso tesouro não será terreno, mas espiritual. Paulo estava dizendo que os tesouros terrenos desvalorizam, enferrujam, os ladrões podem levar. Não podemos viver para as coisas do mundo. Foi isso que Jesus ensinou, e era disso que Paulo queria advertir os crentes de Corinto. Onde estão os seus tesouros? Você é um morador do mundo? Você vive acumulando bens neste mundo? Os seus valores são os mesmos que os do mundo? Quais são os seus valores, hein? Essa é uma pergunta muito séria. A.W. Tozer costumava dizer que todo discípulo de Jesus deveria fazer a seguinte oração: Pai, glorifique o seu nome e me manda a conta. Eu pago qualquer preço. Pode glorificar o seu nome na minha vida. Jesus falou várias vezes em seu ministério que o discípulo dele deveria estar disposto a fazer tudo o que ele fez e viveu. Que Deus possa nos ajudar a realmente glorificarmos o nome de Jesus com a nossa vida, com a nossa existência sempre. Temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.